Gente, fazia tempo que vocês estavam pedindo uma planilha para mim, e fazia tempo que eu estava enrolando vocês, mas tudo isso tem uma justificativa. A planilha que eu estava usando até então, ela não era nada intuitiva. Se eu compartilhasse ela com vocês, vocês não iam nem saber por onde começar, nem por onde terminar. Então o que eu fiz? Peguei o material que eu já tinha, tentei tornar isso um pouco mais simples, colocando realmente o essencial que a gente precisa saber sobre a nossa carteira de investimentos. Então, a partir de hoje, se vocês olharem o link aqui da descrição, vai ter a planilha para vocês baixarem. E o que tem nessa planilha? Essa planilha vai mostrar para vocês a rentabilidade do seu patrimônio, a rentabilidade individual de cada ação, vai também mostrar para vocês qual é o peso que cada ação está tendo na sua carteira, e também eu deixei ali um rascunhozinho junto com a planilha para vocês se programarem para os próximos meses, inclusive. A questão é o seguinte, eu revisei ela, porém, ainda assim, alguns erros podem acontecer, algum erro de fórmula, porque no fim das contas, conforme eu ia revisando, eu realmente ia encontrando algumas coisas que estavam inconsistentes. Tentei arrumar tudo. Se vocês encontrarem alguma coisa, escreva aqui nos comentários e a gente bota a culpa no Rafaelzinho, porque até ele colocou a mão nessa planilha, beleza, minha gente? Mas vamos lá, eu vou mostrar pra vocês na prática como vocês podem estar preenchendo ela, e eu espero que realmente, a partir de hoje, vocês consigam fazer um controle melhor e mais fácil da sua carteira de ações. Então vamos lá, gente. Aqui eu já tenho a minha querida planilha aberta, eu tenho alguns ativos já aqui em cima, teóricos, para poder mostrar para vocês como se preenche, tem valores teóricos também, você vai preencher com seus próprios valores e tudo mais. Então vamos lá, se você tem mais ativos do que essas colunas que eu coloquei aqui, zero problemas, gente. Vocês podem simplesmente clicar aqui em inserir coluna, que vai inserir uma coluninha aqui bem bonitinha, e vocês colocam o ativo que vocês querem estar fazendo o controle. Então aqui abriu já uma igual do lado, mas vocês só mudam o nome e aí vocês começam a preencher com os valores. Por exemplo, eu quero colocar aqui CROT 3, pode ser? E aí eu vou lá, simplesmente coloco os valores que eu tenho para ela. Que valores são esses, Beatriz? Quando a gente vem aqui em valor em 31/12 de 2018, isso quer dizer que é a nossa posição consolidada conforme o último dia útil do ano passado. E a gente vai começar então o ano através dele. O que vai acontecer? Se você tem a mesma estratégia que eu de fazer aportes todos os meses, então você vai simplesmente colocar aqui o valor que você investiu em cada mês para cada ativo, no caso, né? Se você fez algum resgate, por exemplo, aqui a gente não tem só ações, a gente tem fundos, né? Que nem tem o Western e tem o Alaska aqui. Se você fez o resgate de algum, você tem que informar nesta linha aqui o resgate que você fez. Se você teve proventos que você recebeu, principalmente de ações e fundos imobiliários, você vai preencher nessa coluna aqui. Então, quando você recebe juros sobre capital próprio, dividendos, aluguéis, você tem que preencher aqui nesta coluna. E o que acontece então? Você vai ter que colocar o valor final de cada mês. Quando chegar no último dia do mês, que você vai terminar de preencher essa planilha, você simplesmente vai entrar lá no Pitch da Clear e você vai consultar exatamente o valor que você tem para cada aplicação e vai preencher aqui. Consequentemente, isso vai te dar a rentabilidade por ativo, e se vocês derem uma olhadinha aqui no final, vai mostrar a rentabilidade do seu patrimônio como um todo. E aí, uma coisa muito legal, que muitas pessoas me perguntam como eu faço a gestão do peso de cada ação na minha carteira, eu coloquei aqui embaixo para vocês. Aqui nós temos então o peso que um fundo está tendo na minha carteira, que cada ação, enfim, por mais que sejam valores, enfim, tudo teórico, é só para vocês terem uma ideia. E o porquê que isso é importante? Porque às vezes tem ações que você gosta mais, e sei lá, vamos supor que seja Itaúsa, B3 e BBAS, e você quer que elas tenham um peso um pouquinho maior. Então você consegue saber se, por exemplo, se você definiu que cada uma teria 10%, o quanto elas efetivamente estão tendo na sua carteira e a necessidade de fazer aporte ou não nelas para poder equilibrar a sua carteira, né? E aí como é que você vai saber mais ou menos o quanto que você vai ter que aportar no mês seguinte, né, para conseguir o equilíbrio dessa carteira? Pois bem, gente, eu coloquei aqui do ladinho um rascunho que vai nos ajudar nesse sentido. Vocês podem ver aqui nesta coluna que eu coloquei o peso que eu gostaria que cada investimento tivesse na minha carteira. Com base nisso, eu venho aqui em cima e eu coloco o valor que eu vou fazer de aporte no mês. Vamos supor que eu vou fazer um aporte de R$5.000, então aqui ele vai mostrar quantos reais eu tenho que colocar em cada um desses ativos.
E aqui do lado já vai mostrar o lote que eu tenho que comprar. Então, quando você entra lá no pitch da Clear, você já sabe mais ou menos a quantia de ações que você tem que comprar. Aqui no caso de Itaúsa, ó, tá mostrando que se eu quero ter 10% dela na minha carteira, eu tenho que mais ou menos investir 42 lotes, tem que comprar 42 lotes. Isso me leva para o mercado fracionário. Zero problemas, a gente tem corretagem zero, consigo comprar isso sem me onerar. Uma coisa que é importante vocês saberem, essa cotação aqui eu coloquei para ser atualizado manualmente, tá? Então essa cotação aqui, vocês vão lá, coloquem o valor para ter um cálculo mais ou menos de quantos por cento e qual é a quantidade de lotes que vocês vão ter que investir. Uma coisa que eu faço durante o mês, conforme eu vou recebendo, por exemplo, dividendos e juros sobre capital próprio e aluguéis de fundos imobiliários, eu vou anotando tudo aqui do lado, porque quando chegar aqui no mês de fevereiro, por exemplo, eu já vou ter todos esses dados para poder preencher sem ter que ficar procurando tudo uma única vez no extrato da corretora, porque isso pode ser um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então vamos supor aqui com Itaúsa, gente, eu não preciso preencher esse valor base porque ele vai puxar sozinho, mas aqui vamos supor então que eu coloquei os R$500 sugeridos de aporte, né? E aí vamos supor também que não tive resgate, claro, porque eu estou investindo para o longo prazo, mas eu tive proventos que eu recebi. Vamos supor que eu recebi R$1.000 de proventos. Beleza, e o valor no final do mês, vamos supor que eu olhei lá na corretora, era de, sei lá, R$125.215. Enfim, vamos supor que era isso. Então aqui já vai mostrar que eu tive uma rentabilidade de Itaúsa de 6,34. É claro que para você saber o peso que ela está tendo, você vai ter que preencher de todos os ativos, senão vai mostrar esse 100% aqui. E o mesmo vai acontecer, por exemplo, aqui, com o Western Asset, que é um fundo, né? Então eu tenho o valor básico que eu não preciso preencher, não fiz aporte, porque é um fundo que está ficando lá, serve como uma reserva, sei lá, vamos supor isso. E eu não tive proventos recebidos, porque na verdade a única coisa que o fundo faz, ele é se valorizar ou desvalorizar, já está tudo integrado na cota dele. Mas vamos supor que eu tive que resgatar um dinheiro, porque é minha reserva de emergência. Então eu resgatei aí R$10.000 de Western Asset. E o valor no final do mês dele foi de R$262.000. Ó, aqui ele está indicando que ele teve uma valorização de 12,40. E tudo isso, gente, quando você acabar de preencher, vai aparecer qual foi a rentabilidade do seu patrimônio aqui no mês. Outra coisa que eu coloquei para vocês aqui também é justamente a rentabilidade que vocês estão tendo no ano, a rentabilidade acumulada. É claro que aqui eu não preenchi direito, tá dando uma rentabilidade maravilhosa com 2 meses do ano, mas vocês vão ver que conforme vocês vão preenchendo, terão meses negativos, terão meses positivos, e aí tudo pode acontecer aqui. Enfim, gente, é uma planilha teoricamente simples, eu espero que ajude vocês. Eu acho que não é muito difícil de vocês entenderem, tem ali também como vocês utilizarem, se vocês tiverem dúvida do que colocar em cada cédula, tem um triângulozinho vermelho que eu coloquei ali, que se passar um mouse vocês conseguem ter instrução do que fazer, beleza? Baixem a planilha, se vocês encontrarem qualquer erro, escrevam aqui nos comentários, que aí eu conserto ela e disponibilizo, atualizo ela no link pra vocês, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, que é muito importante pra mim, vocês me ajudam a fazer o canal crescer cada vez mais, atingir mais pessoas que talvez estejam interessadas e investir da melhor maneira possível na nossa bolsa de valores. Até a próxima, gente!